Olá, minhas queridas e meus queridos. Muito bem, vamos para a nossa terceira aula, o resumo da nossa terceira aula, o que nós fizemos em sala no presencial. Eu estou aqui já com o Power BI aberto, então é a análise de vendas, né? A gente já fez algumas coisas nele, então nós já fizemos o tratamento das bases de dados. Eu excluí aqui, tá, gente? Eu não estou com a tabela em DAX, tá? Porque nós não vamos usar. O meu objetivo foi só ensinar vocês a usar o DAX para criar uma tabela calendário. Mas nós vamos criar a tabela calendário lá no Power Query, que eu acho mais eficiente, tá? Mais rápido. Legal. Então eu vou aqui até o Power Query, então estou com o Power BI, com as 4 tabelinhas de lojas, de produtos, de vendedores, já devidamente tratadas, já mescladas, então, inclusive, eu desabilitei lá a carga daquela tabela coordenadas, tá? Então, nota que ela não está aqui, eu trouxe só as coordenadas devido à mesclagem das duas tabelas, veio só a coordenada das cidades aqui na Delógenes. Essas coordenadas vêm lá da TB Coordenadas, né? A gente fez aquela mesclagem. Legal. Então vamos aqui ao nosso Power Query. Então está abrindo aqui o Power Query. E aqui nós vamos criar então uma nova consulta com a nossa tabela calendário. Então, nova fonte, consulta nula. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou copiar, eu tenho aqui já vou mostrar para você, eu tenho aqui a nossa tabela calendário, o código que gera a tabela calendário do nossa aula 1, tá? Então vou fazer um Ctrl+C, deixa eu minimizar aqui, vou abrir o editor avançado aqui dessa consulta 1 e vou fazer um Ctrl+V. O que eu preciso mudar? Eu tenho aqui minha F receita que tem uma coluna data, então eu vou extrair a menor data, aqui então da F receita, data, né? Então, F, receita, data. E isso que está para trás aqui, eu vou apagar, tá? Aqui. Vou copiar esse F, receita, data, que é isso que eu quero. Opa, aqui, Ctrl+C. E vou colocar no lugar desta aqui. Pronto. Só isso que eu preciso, tá? Como essa nossa tabela calendário ela não está tão completinha, eu vou só acrescentar aquela coluna lá de mês-ano e também aquela coluna de classificação do mês-ano. Então, para criar essa coluna, eu vou clicar aqui em adicionar coluna e uma coluna personalizada. Nessa coluna personalizada, eu vou colocar aqui mês-ano, tá? E vou pegar o quê? O mês, então um mês é o quê? É o nome do mês abreviado, quero Jan, mês abreviado, e vou concatenar com o meu ano, tá lá. Aqui, isto, faltou concatenar com o hífen, então um hífenzinho, hífen, e fecho aspas e concateno de novo. Aqui é bem provável que vai dar um probleminha. Olha só, o que deu? Ó, ele não consegue aplicar o operador E aos tipos text e number, então ele não consegue concatenar números, tá? Eu preciso transformar aquele meu número em um texto. Então vamos lá na minha engrenagemzinha, e aqui onde está o ano, eu vou colocar aqui, ó, test.from, tá? Abro parênteses, fecho parênteses do final, e agora, sem problema nenhum, ótimo. Vou criar uma nova coluna personalizada, onde vou criar aquele meu indicador. Então, personalizar, vou colocar aqui índice classificação. Tá? O que eu vou fazer? Vou pegar o ano, multiplicar por 100 e somar o mês. Está aqui, pronto. Como aqui é tudo número, né? Não preciso me preocupar. Agora só falta o quê? Falta só
tipar os dados, né? Então, estava tudo tipadinho, só falta tipar o mês e o ano. Mês e ano é um texto. Índice de classificação é um número inteiro. Pronto, minha tabela calendário está concluída. Então, só vou agora fazer o quê? Vou dar uma renomeada nela, de calendário. Pronto! Já tenho a minha de calendário prontinha. Só preciso levar isso aqui lá para o Power BI. Então, página inicial, fechar e aplicar. Então, agora que já está fechado e aplicado, venho aqui na guia dados, no relacionamento, e vou relacionar estas consultas, né? Então, código do vendedor, eu vou relacionar com o código do vendedor, então vai ficar um snowflake, então em vez de ambos, eu vou mudar aqui de um para muitos, em vez de ambos vai ficar único. Isso que a gente fez em aula, lembra, né? Eu não vou explicar tudo de novo, porque você já sabe por que a gente fez isso, né? Vou pegar a data, arrastar para a data, tá aqui, único, ótimo. E vou pegar o código do produto aqui da de produtos e vou arrastar para a receita. Tá lá, um para muitos, único, salvar. Pronto, relacionamento feito. Agora nós vamos fazer a outra etapa da modelagem, que é o quê? A formatação dos dados e a categorização dos dados. Muito bem, vamos então começar a categorizar e formatar nossos dados. Então, aqui vamos começar pela de calendário, que é a primeira que está aqui. Então, data, eu vou formatar isso aqui para data curta. Tá lá, mais alguma coisa, mais nada aqui, né? Aqui tá tranquilo. Vamos para a próxima. Nós temos aqui, deixa eu recolher, de lojas. De lojas, nós temos algumas cositas para fazer aqui. Então, loja, tudo normal. Latitude. Latitude eu vou categorizar, né? Isso aqui é um conteúdo novo. Então, eu tenho aqui a latitude, e aqui eu tenho ferramentas de coluna, a guia, e aqui nós temos a categorização dos dados. Então, essa latitude eu vou categorizar como latitude, tá? E longitude eu vou categorizar como longitude. Por que isso, gente? Porque o Power BI vai entender que esse tipo de dado aqui é um tipo de dado para longitude. Quando eu colocar ele no mapa, ele vai entender com uma precisão melhor, tá? Inclusive, cidade aqui eu também posso categorizar como cidade, tá? Então já está categorizado como cidade. Se eu arrasto cidade para um mapa, ele já vai entender que isso aqui é uma cidade. Legal. Vamos para a próxima. Recolher. Produtos, temos alguma coisa aqui em produtos? Nada, né? Única coisa aqui, eu gosto de deixar formatado, gente, como é uma unidade de medida, unidade monetária aqui, ó, custo unitário, ele está como alto aqui, tá? Eu vou mudar isso aqui para 2 casas decimais, que é o padrão que a gente usa, né? Aí já fica formatadinho direitinho, tá? Vamos para a próxima, aqui. De vendedores, o que nós temos na de vendedores? Nada para formatar, nada para categorizar. F receita, temos. Data, vamos deixar aqui como short date. Isto. E aqui também está como alto, vamos mudar para 2 casas decimais. Aqui, gente, já está como geral aqui, tá? Não tem problema, tá? Está como um número decimal aqui, que é o que a gente colocou lá, o formato está como geral. Nada me impediria de eu colocar 2 casas decimais aqui, mas como a nossa base de dados não tem nenhum número decimal, a gente só deixou o número decimal lá na hora que a gente tipou o dado, prevendo que a nossa empresa pode vir a vender algum produto quebrado, né, tipo quilo, litro, alguma coisa assim. Então, nós deixamos assim, mas a princípio todos os dados que nós temos nessa base de dados são números inteiros, então não tem problema nenhum, tá? Outra coisa que eu gosto de fazer aqui, gente, se você olhar aqui, ela está aqui, ó, o resumo dela está como soma, tá? Deixa eu mostrar um negócio aqui lá na edição aqui, que na F Receita. Todas as
colunas numéricas, o Power BI, ele cria uma medida implícita, ou seja, uma medida que eu não tenho controle com ela, tá? Eu posso mudar para fazer contagem, para fazer soma, algumas operações matemáticas, mas eu não controlo isso. É uma medida implícita que o próprio Power BI cria. Eu, particularmente, não gosto disso. Eu gosto de eu mesmo criar as minhas medidas porque eu tenho controle sobre elas. Então, tudo que tem esse símbolo, esse sigma aqui, eu vou tirar esse resumo dela. Eu vou falar para ela, eu não quero que tu faça nenhuma operação matemática em cima disso, tá? Isso que eu vou dizer para ele. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, meu modelo de exibição de tabela, modo de exibição de tabela, e esses valores aqui, ó, eles estão, o resumo está como soma. Eu vou colocar para não resumir, tá? A mesma coisa eu vou fazer com a quantidade, não resumir, ó, tá? E se você olhar lá, né, outras tabelas lá, eu tenho aqui, por exemplo, na de calendário, eu tenho várias aqui, ó, que ele está criando, inclusive a data que ele está criando uma hierarquia. Por quê? Porque nós não mudamos o padrão aqui do nosso Power BI para ele não categorizar, tá? Mas não tem problema. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esses resumos das colunas numéricas para que ele não faça, tá? Eu vou fazer uma verificação em todas as tabelas aqui e vou tirar essas medidas implícitas dela. Então eu tenho aqui a minha loja, não tenho o que fazer, não vai resumir, né? Data está aqui, não vai resumir, beleza. Nota fiscal, não vai resumir porque a gente colocou como texto, código do produto, quantidade e valor unitário, nós já mexemos nela. Isso é a minha tabela F-Receita. Vamos lá para de calendário. De calendário está como data, é data que eu quero mesmo, né? Não vai resumir, beleza? Aqui o que eu posso fazer com essa minha calendário, tá? É aqui, ó, na ferramentas de tabela, marcar como tabela de data, tá? Ó, marcar como tabela de dados para permitir a criação de imagens, tabelas e medidas rápidas relacionadas a dados, usando os dados de tabela dessa tabela, marque-a como uma tabela de dados. Lembre-se que todas as tabelas de datas integradas e associadas às tabelas serão removidas. As expressões visuais ou DAX referentes a elas podem falhar. Então eu vou marcar com uma tabela de data, tá? E vou dizer qual é a coluna de data. É a data, beleza? Está validado, clico em salvar. Então agora essa minha tabela, ela já é uma tabela de data, tá? Reconhecida pelo Power BI. Então ele entende que isso aqui é uma tabela de data. Legal. Ano. Lá em ferramenta de coluna, ó, resumo, eu não quero resumir, então eu vou colocar em não resumir. Mês, a mesma coisa. Gente, é um pouquinho trabalhoso fazer essas coisas? Mas isso vai melhorar a eficiência do seu trabalho, tá? Nome do mês, não tem o que fazer, aqui não tem. Semana do ano, isso aqui eu não quero que some, né? Então eu vou colocar para não resumir. Mês, ano, é um texto, não tem como resumir. Índice classificação, não quero que some, então não resumir, tá? Então já consegui preparar a minha tabela calendário. Vamos para a próxima. Deixa eu minimizar aqui. Lojas, o que temos na lojas? Eu tenho aqui código do vendedor, ele não vai resumir porque já é um texto, eu já deixei como texto. Aqui eu já categorizei, né? E não vai resumir, aqui também. Ó, resumo, tá vendo? Ele está somando. Não quero somar, então não resumir. Mesma coisa com longitude, tá? Eu acho que isso aqui é uma falha, tá? Já deveria, como viram no resumir, quando eu categorizo como dados, mas tudo bem, a gente faz, né? Quem sabe um dia a Microsoft muda isso aí, está sempre atualizando. De produtos, o que nós temos aqui? Isso aqui é um texto, não tem problema, texto. Aqui eu não vou resumir, eu já mexi nisso aqui, que coisa linda, né? Já está aqui, eu acho que eu já tinha mexido nisso aqui. Então, não resumir. Vamos para a próxima. Vendedores, não tenho nada para mexer, beleza. E receita, já mexi, né? Que é não resumir a quantidade e não resumir valor unitário. Legal, gente. Já está feito tudo a nossa brincadeirinha, tá? Se eu for lá agora no meu relatório, eu vou pegar aqui um gráfico qualquer, vou pegar esse de coluna, deixa eu só trazer ele para cá, para pertinho aqui. Notem que se eu pegar aqui algum valor unitário que arrastar para ele,
vou pegar uma data qualquer aqui, ano, vamos arrastar ano para o eixo, é o contrário, né? Aqui, e o valor unitário para o Y. Deixa eu tirar daqui, valor unitário para o Y. Como eu coloquei para não resumir lá, gente, ele não vai resumir, ele está fazendo a contagem, tá? Contagem. Ele não vai conseguir fazer outra, porque eu mudei lá, tá? Se eu não tivesse mudado, ele estaria como soma aqui, tá? Então eu vou deixar do jeitinho que está aqui. Só queria mostrar para vocês, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu preciso criar as minhas medidas para poder exibir nas contagens. Por exemplo, eu posso ter uma medida para contar a quantidade de pedidos, de vendas, né? Porque olha só, se eu olhar aqui nessa minha tabela aqui, cada linha é uma venda, certo? Então, cada linha é uma venda. Se cada linha é uma venda, eu contando quantas linhas tem aqui, eu tenho a quantidade de vendas. Legal. O que eu vou fazer, gente? Em vez de colocar as medidas, eu posso pegar aqui na receita, vou colocar aqui, nova medida, e criar uma medida aqui. Então, quantidade, vendas. Vai ser o quê? Contar as linhas de quem? Da minha F receita. Para contar as linhas, eu uso a função DAX, que é count rows. Ó, count rows. De qual tabela? Ele está pedindo uma tabela. Está vendo aqui? Ó, o que ele está pedindo? Ele já pede aqui para mim. Da F receita. Né? Então, se eu contar quantas linhas tem essa tabela, eu sei a quantidade de vendas. Como é que eu sei isso? Cada medida que eu for fazendo, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Olha só, eu vou pegar um cartão aqui, jogar para cá, só deixa eu trazer ele mais próximo aqui para a gente ver a tela toda, e vou trazer essa medida para cá. Tá lá, então tem 52 mil vendas, tá? Então é assim que eu consigo fazer uma contagem das linhas da tabela. Bem tranquilo, né? O problema é o seguinte, gente, imagina, eu vou começar a criar várias medidas aqui, as medidas vão ficar bagunçadas aqui, apesar que ela tem um símbolozinho aqui de calculadora, tá? Mas eu não quero fazer isso, eu quero fazer o quê? Eu quero criar uma consulta somente para armazenar as medidas. Eu posso criar quantas consultas de medidas eu desejar, tá? Quantas forem necessárias, sem problema nenhum. Nós vamos criar aqui uma só. A princípio uma só, porque a gente poderia separar por categorias, né? Como aqui a gente não tem mais de uma tabela fato, nós vamos usar só uma tabela de medida. E como é que eu crio uma consulta aqui no Power BI para armazenar as medidas? Então eu venho aqui em, inserir dados, aqui na página inicial, inserir dados. É exibida essa caixinha aqui de diálogo, onde a caixinha de diálogo chamada criar tabela. Eu vou dar um nome para ela aqui, medidas. Você poderia chamar de medidas, de métricas, de minhas medidas, o nome que você quiser, tá? E vou clicar em carregar. Legal. Agora, notem que eu tenho aqui uma tabela de medidas, está aqui. Muita gente tenta arrastar isso aqui para cá para trazer para cá, tá? Ó, não tem como eu trazer para cá. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa minha medida, está ali ela, e aqui tabela inicial, está vendo? Está mostrando F receita. Eu vou mudar ela para a minha tabela de medidas. Pronto. Agora a minha quantidade de vendas não está mais na F receita, está aqui na quantidade de vendas. Eu quero que essa minha tabela de medidas vá lá para o topo. Para ir para o topo, eu preciso só ocultar ou excluir essa coluna que foi criada quando da criação dela, tá? Então, vou clicar nesses 3 pontinhos ao lado da coluna 1, aqui, ó, os 3 pontinhos, cliquei, eu posso ou excluir ou ocultar, eu vou só ocultar. E automaticamente a minha medida vai para lá. Agora, todas as medidas que eu for criando, eu vou criar direto aqui na minha tabela de medidas, tá? Para ficar melhor a organização do meu projeto. Legal? Beleza.
Notem que a medida continua aqui no cartão, sem problema nenhum. Eu vou criar uma consulta agora para calcular a minha receita, né? Para calcular a minha receita, eu preciso ter o seguinte pensamento. Na minha receita aqui, na minha F receita, que é o meu fato, eu tenho a quantidade que foi vendida e eu tenho o valor unitário. Então, se eu pegar a quantidade e multiplicar pelo valor unitário, eu consigo ter quanto que foi a minha receita, o meu faturamento, né? O meu faturamento, tá? E é isso que eu vou fazer. Eu vou criar uma nova medida para multiplicar essa coluna por essa, beleza? Medidas, nova medida. Então aqui eu vou chamar, aqui, deixa eu dar um zoom aqui dentro. Eu vou chamar isso aqui de minha receita total, tá? O que vai ser a minha receita total? Vai ser a soma, né, de uma coluna, de uma linha de uma coluna multiplicado por outra. Agora nós temos que entender o seguinte conceito. Diferente do Excel, no Excel eu trabalho com uma célula e com vezes a outra célula. Consigo fazer isso. Por padrão, no Power BI, eu enxergo a coluna só. Tá? É como se você tivesse lá uma tabela e tivesse um filtro. Então, lá no Excel, a função soma a coluna toda, independente se as linhas estão sendo exibidas ou não. Se eu quiser exibir a soma só das linhas que estão sendo exibidas, eu uso a função subtotal. Tá? Aqui no Power BI é como se eu sempre estivesse usando o subtotal. Se eu não tenho nada filtrado, ele vai somar a coluna toda. Se eu tenho alguma coisa filtrada, ele vai somar somente aquilo, por exemplo, uma loja. Filtrei a loja Curitiba, ele vai somar só a loja Curitiba. Agora eu estou com Curitiba e Joinville, ele vai somar só Curitiba e Joinville. Né? Então isso a gente chama de contexto de filtro, ou contexto de coluna. Porém, o que eu quero é um contexto de linha. Pegar uma linha de uma coluna, multiplicar pela outra linha de outra coluna, né? Porque eu quero fazer isso aqui, ó. Multiplicar a quantidade, o item que está numa linha, de uma coluna, multiplicar pelo item de outra coluna, de outra linha de outra coluna. Por padrão, o Power BI, ele trabalha com coluna. Então, se eu fosse pensar assim naquele contexto de filtro, seria a função sum, que eu quero somar. Acontece que, como eu quero mudar o contexto, eu preciso usar uma função que consiga fazer a interação entre linha a linha da coluna. Em vez de olhar só a coluna, olhe uma linha, olhe outra. Tá? Então, para usar uma função de contexto de linha, ou eu uso a Calculate, que ela tem a característica, a capacidade de mudar o contexto de filtro para contexto de linha, ou eu uso as funções iteradoras, que são as funções que terminam em x. Por exemplo, a sum, contexto de filtro. A sumx, que é com um xizinho no final, é contexto de linha. Tem algumas funções que não têm um x no final, mas também são contexto de linha. Tipo, um exemplo é a função filter. Tá? Então, ela é contexto de linha sem ter o x. Então, nós vamos usar aqui a função sumx. A função sumx, ela tem a capacidade de olhar linha a linha. Tá? É isso que nós queremos. Então, ela pergunta, primeira coisa, qual é a tabela? Então, eu vou colocar lá, que é minha F receita. Legal. Agora, então, ponto e vírgula, e agora ele pede uma expressão. Qual é a expressão que eu quero? Eu quero multiplicar uma linha com outra linha. Então, eu vou pegar a minha coluna, se eu olhar aqui do ladinho, a coluna, é a coluna quantidade multiplicado pela valor unitário. Então, quantidade, está lá. Quantidade, não pegou ainda. Não. Opa, fiz coisa errada aqui. Apertei em coisa que não devia. Deixa eu voltar aqui. Cadê o meu mouse? Aqui, deixa eu voltar com zoom agora. Então, quantidade. F receita, quantidade,
vezes a minha valor unitário, né? Não, eu não lembro. Vamos digitando aqui que vai aparecer o valor unitário. Beleza. Pronto, agora só basta fechar agora o meu parênteses, tá? Ela já vai me trazer um valor. Eu vou só pegar esse cartão aqui, ó, já está selecionado, vou tirar a contagem e vou trazer a receita total aqui para você ver. Por padrão, ele usa um multiplicador aqui, milhão, tá? Eu vou só tirar esse multiplicador. Para tirar, eu venho aqui no meu pincelzinho para formatar esse cartão e aqui, valor do balão, eu vou tirar, exibir unidades, está como alto, eu vou deixar como nenhum. Aí ele vai trazer o valor total ali, tá? Então, notem que agora ele fez o quê? É como se fosse um somar-C lá, gente. Ou um somar produto lá no Excel, tá? Ele pegou o valor da quantidade e multiplicou pela mesma linha o valor unitário. Fez esses produtos, né? Então, tem vários produtos. No final, ele soma esses produtos. Então, é isso que a SumMax faz, tá? Então, ela somou o valor total aqui. Legal? Então, isso que ela fez até aqui. Vamos precisar de mais medidas. Então, nós vamos criando conforme a nossa necessidade. Muito bem, eu só vou fazer uma pequena mudança nessa medida de receita. Eu vou tirar esse receita total, que depois nós vamos separar a receita por ano. Eu vou criar também uma receita total, tá? Então, por isso que eu vou deixar só a receita aqui, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra medida para calcular o custo da minha venda. Só que agora nós temos que pensar o seguinte, gente, olha só, deixa eu fazer o zoom aqui. Aqui na nossa F-receita, eu tenho o quê? A quantidade, mas eu não tenho aqui o custo do produto. O custo do produto está lá na de produtos, que é o meu custo unitário. E para saber o custo de tudo que eu vendi, eu preciso da quantidade multiplicado pelo custo unitário. Legal, eu já sei que eu tenho que multiplicar valores de uma linha por outra e então eu vou precisar de um contexto de linha. Então eu já sei que é a SumMax, né? Só que tem um detalhe, aqui eu preciso pegar o valor de uma coluna, de uma tabela, de uma consulta, multiplicado por uma coluna de uma outra tabela. Legal, dá para fazer? Dá, bem fácil, vamos lá. Clicar com o botão direito aqui, sobre a minha consulta, a minha tabela medidas, e vou criar uma nova medida. Eu vou chamar essa medida de custo. Vai ser igual a quê? Então, nós já vimos que vai ser uma SumMax. Legal? SumMax. Então, a SumX, né? A SumX precisa de uma tabela. Minha tabela é a F-receita. Ótimo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a coluna quantidade da minha F-receita e vou multiplicar, olha só, pela minha custo unitário da de produtos. Se eu colocar direto aqui, ó, custo unitário, não aparece para mim, tá? Legal, não tem problema. Como é que a gente faz para aparecer? Para poder invocar essa coluna? Essas minhas tabelas, se você lembra lá quando a gente fez o relacionamento, nós relacionamos uma coluna, uma tabela com a outra, né? Então, a F-receita está relacionada, então, aqui com a de produtos através do código do produto. Então, o código do produto aqui com o código do produto aqui relaciona as duas tabelas. Então, para fazer uma operação entre duas tabelas que estão relacionadas, eu uso uma outra função, que é a related. Então, eu vou pegar uma coluna de uma outra tabela que está relacionada. Então, aqui ele vai mostrar todas as tabelas que estão relacionadas com a minha F-receita. Eu quero o quê? Eu quero lá da de produtos custo unitário. Pronto. Fecho parênteses e fecho parênteses. Por quê? Primeiro parênteses aqui, esse verdinho é com a related. E o azulzinho é com a SumMax. Beleza? Dou um Enter. Tá lá. Eu vou criar uma cópia desse cartão aqui, ó. Então, seleciono ele. Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Nessa cópia,
eu vou... Deixa eu só ocultar esse formato aqui para ganhar espaço. Nessa cópia, tá vendo que ele está aqui, ó, na cópia, né? Tem essa receita. Eu vou mudar e vou trazer para o custo. Tá? Olha lá, o custo então é 3.761.000. O legal, gente, é que eu consigo olhar isso aqui por anos, tá? Então deixa eu só, eu vou excluir esse gráfico aqui por um momentinho e vou trazer uma tabela aqui para gente. Deixa eu pegar a tabela, jogar para cá. Na tabela, eu vou arrastar o ano para dentro dela, então eu tenho 2 anos, né? E vou trazer aqui a minha receita. Olha lá, coisa linda, gente. Ó, 2019, 2020. E vou trazer o meu custo. Tá aqui, tá? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Olha que coisa linda. Então eu não preciso me preocupar com nada. O próprio Power BI analisa o contexto aqui, ó. Então aqui, essa minha medida, que era a minha receita, que é 7.269 para todos os anos, para todas as datas, ele analisa o contexto aqui do ano 2019 e traz o valor só de 2019. Aqui ele analisa o contexto de 2020 e traz só o valor. Por isso que isso aqui trabalha com os contextos, tá? Então ela trabalha com o contexto de filtro. E, em paralelo a isso, ela também está trabalhando com o contexto de linha, quando faz a multiplicação de linha a linha, beleza? Isso é mais uma medida que a gente criou. Legal, o que nós vamos criar agora? Vamos criar uma medida que traga, porque o valor total de todos os anos. Eu tenho essa medida aqui já. O problema é que quando eu clico aqui no 2019, o valor dessa medida muda, tá? Quando eu clico aqui em 2020, o valor muda, beleza? Por quê? Porque ela está num contexto. A minha F-receita, ela respeita o filtro. Então, se eu filtro a minha de calendário, lembra que lá no relacionamento, deixa eu mostrar o relacionamento para você aqui, ó. O relacionamento, quando eu filtro a minha calendário, esse filtro é expandido ou ele reage, né? Lá na minha F-receita. Tá vendo o sentido? Ó? Filtrei aqui, ele vai influenciar o resultado aqui na F-receita. Então, se eu filtrei aqui pelo ano, 2019, aqui ele vai, é como se ele estivesse criando uma tabela virtual só com o ano 2019, ele faz uma soma. Agora é 2020, então ele faz uma tabela virtual só com o ano 2020 e soma, tá? Então essa é a ideia do Power BI, por isso que quando eu mudo aqui. Agora o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma medida, deixa eu só acertar aqui que eu tenho toque, né? Aí o toque sabe como é que é, né, gente? Eu preciso ver se aqui é alinhadinho. Então eu quero fazer uma medida que, independente do filtro que eu faça aqui, o valor continua o mesmo. Por quê? Imagina que você tem a situação, você quer saber quantos por cento a receita de 5.393.000, ou a receita de 2019, representou sobre o total. Então eu preciso ter uma medida que não mude o valor quando eu selecionar o 2019, que não mude o valor quando eu selecionar 2020, que ele fique sempre 7.269.000, tá? Então, para isso, eu vou criar uma outra medida agora, por isso que agora eu falei que eu mudei para receita lá, eu vou criar uma medida receita total. Então, clicar com o botão direito, nova medida, e vou chamar aqui receita total. O que essa receita total vai ser? Vai ser, independente dos filtros que eu esteja usando, ela vai pegar o valor total, certo? Então eu vou usar uma função calculate. Por que calculate, gente? Eu quero calcular uma medida que eu já tenho. Então, qual é a medida que eu já tenho? Receita, certo? E agora aqui eu vou colocar um ponto e vírgula e deixa eu dar um ESC aqui, ó. Deixa eu só para você ver os argumentos dela. Então eu tenho a expressão e o filtrar. É o que eu quero filtrar. Na verdade eu não quero filtrar, eu quero eliminar os filtros. Então para eliminar os filtros eu uso uma outra função DAX que é a função ALL.
Então, ao, abro parênteses e fecho parênteses, tá? Então, abri o parênteses da ao, fechei da ao. E aqui fechei da calculate. O que eu estou dizendo com isso? Calcula o valor da receita, só que pega todos os valores de todas, independente se tem filtro em qualquer tabela. Eu poderia colocar aqui ao só da tabela calendário, ou só da receita, ou só da produtos, que daí eu eliminaria o filtro só da calendário, ou só da receita, ou só da produto, tá? Estou deixando em branco aqui, eu estou dizendo, ó, não quero que tu filtre nada, independente se tem alguma tabela filtrada, eu quero que tu traga tudo, beleza? Então, vou dar um Enter e vou criar uma cópia desse meu cartão, vou jogar Ctrl V e vou jogar ele para cá. Então, Ctrl C, Ctrl V, joguei para cá. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui para ficar tudo dentro do mesmo visual, né, gente? Vamos dar uma arrumadinha aqui. Aí, olha só, vou tirar aqui a receita disso aqui e vou trazer a receita total. Beleza? Ó, o mesmo valor. Só que agora o que vai acontecer? Eu vou filtrar 2019. Filtrei 2019. Olha o que acontece. Então, agora eu tenho o valor da receita de 2019 aqui e o da receita total não mudou. Por quê? Porque eu eliminei todos os filtros com aquela função all. Beleza? Então isso aqui é muito interessante quando você quer saber, nesse caso aqui, um ano em relação ao outro ano. Quanto que foi o acréscimo ou o decréscimo? Quanto foi o percentual desse ano em relação ao total? Tá? É lógico. Essa é uma das possibilidades. Agora, se eu quiser saber por loja, aí nós teremos que criar uma outra função diferente, tá? Eu não poderia fazer um all de tudo, teria que fazer um all só de algumas coisas. Isso nós vamos ver também, tá? Não se desespere. Antes de nós começarmos, só deixa eu dar uma ajeitada aqui, gente, só para dar uma arrumadinha, tá? Receita total, receita e custo, né? Não tem mais nada. Deixa eu excluir esse cartão aqui, que ele ocupa muito espaço. Eu vou colocar uma outra espécie de cartão aqui. Vou colocar esse cartão, que é relativamente novo, é o cartão de múltipla linha, tá? Vou colocar para cá e agora sim, eu vou arrastar então a minha receita total para cá. Vou arrastar a minha receita e vou arrastar o meu custo. Deixa eu só diminuir a largura para ele ficar tudo um embaixo do outro, assim. Isto. Legal. Agora já tem aqui uma coisa melhor. O que nós queremos fazer agora? Nós queremos fazer qual foi o meu lucro, tá? Qual foi o meu percentual lucro? Depende como a gente interpreta isso aqui, a gente vai fazer uma coisa ou outra. A gente pode margem ou lucro, né? Por exemplo, eu posso saber quanto foi o meu lucro relacionado à minha receita, ou qual foi o meu lucro com base no meu custo. Então, dependendo de como a gente pensa, a continha vai ser um pouquinho diferente. Até teve a gente acabou trocando umas ideias aí no presencial, né? Então depende como você quer analisar, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa, vamos entender aqui o que eu quero. Deixa eu só encolher aqui, encolher o filtro aqui também. Isso, fica melhor. Eu vou criar uma nova medida. Então, nova medida. Essa medida eu vou chamar lucro, micro não, né? Lucro percentual. Vai ser igual. Igual a quê? Se eu for analisar, vai ser igual o meu custo dividido pela receita, né? Vamos lá, vamos ver se é isso. Custo a gente já vai pensar, tá? Custo dividido pela minha receita. Vamos ver quanto é que dá isso aqui. Eu só vou mudar aqui, gente, ó. Deixa primeiro eu mostrar como é que fica. Deixa eu colocar aqui embaixo, aqui. Ó. Ficou 0,52. 0,52, eu vou mudar o formato dele, deixa eu pegar aqui, lucro, seleciono ele, eu clico aqui em percentual e vou deixar com duas casas mesmo. E olha lá como é que ele ficou. Então, 51,74. Aí gera polêmica, tá? Por quê? 51,074, eu posso pensar assim.
quanto que foi a minha margem ou meu lucro baseado na receita? Apesar que margem é diferente de lucro, né? Se eu fosse pensar margem, qual é a minha margem baseada no meu faturamento? Então, a minha margem baseada no meu faturamento, porque 3.761 dividido por 7.269 dá 51%, quase 52%, certo? Para comprovar isso aí, nós vamos até fazer o seguinte, em vez de... Vamos fazer diferente aqui. Eu vou pegar aqui primeiro o meu lucro, tá? Vamos fazer o lucro primeiro. Lucro vai ser aqui uma nova medida. Em vez de começar com lucro percentual, vamos começar com o lucro. Lucro vai ser igual ao quê? A minha receita menos o meu custo. Beleza. Se eu pegar aqui o meu lucro, deixa eu selecionar aqui, pegar o lucro e arrastar para antes do percentual, olha só, e jogar para lá também, eu vou jogar para cá também. Então, o meu lucro foi 3.508, certo? 3.508. Se eu basear esse lucro 3.508, ou vamos chamar, não vamos chamar de margem que vai confundir, né? Vamos ficar no lucro. 3.508. 3.508 dividido pela receita, esse valor corresponde a praticamente 52%, certo? Significa que, desculpa, o custo, né? Que eu peguei o custo aqui, né? Vamos lá, lucro, eu peguei o custo dividido pela receita. Então vamos lá, pensar diferente. Então, significa que o meu custo é 58% do meu faturamento. Legal. Se o meu custo é 58%, significa que o que sobra é o meu lucro. Então, 3.508 é 42,26%, certo? Porque o meu lucro é menor do que o meu custo. Então, é percentual. Vamos pegar aqui. Vamos lá, vamos fazer outra medida aqui, uma medida teste, só para ficar claro, tá, gente? Teste vai ser igual. Eu vou pegar o quê? O meu lucro e vou dividir pela minha receita. Legal? Vou mudar para porcentagem, 2 casas decimais. Então, eu vou lá, vou pegar o meu teste aqui e trazer para cá. Olha só. Então, deixa eu botar uma tela só. Isso aqui dá nó na cabeça mesmo, tá, gente? Tem que ver o que a gente quer, como a gente faz a pergunta, né? Para ter uma resposta outra. Porque se eu pegar o lucro e dividir pelo custo, né? Eu vou ter praticamente 100% de lucro. Porque o meu custo foi 3.761 e o meu... aqui. Custo, receita. Então, o meu lucro foi 3.508, se eu dividir pelo custo, eu vou ter um lucro de praticamente 100%, né? 90 e poucos por cento, porque isso aqui dividido por isso dá quase 100%, dá quase o total disso aqui, né? Dá quase 1, que é o 100%. Legal. Agora, se eu for analisar o meu lucro em relação à receita, eu tive uma receita, por exemplo, de 10 milhões e eu lucrei 40 mil. O meu lucro foi de 40%, certo? Agora, se eu pegar o 400, falei quanto? Falei 10, vamos falar 1.000, fica mais fácil. 1.000 e aqui 4.000, 400. 400 vai dar 40% de lucro. Então, significa que o meu custo foi 600. 600 com base na minha receita, eu tive 60% de custo. Agora, se eu pegar o 40 e dividir por 60, aí eu vou ter 400 dividido por 600, né? Então eu vou ter
praticamente, o que? Uns 85% de lucro baseado no meu custo. Então, tudo vai do que a gente quer saber, tá, gente? Eu penso o seguinte, eu tenho uma receita de R$ 1.000. Deixa eu desenhar aqui, vamos lá. Deixa eu ver como é que eu vou fazer para desenhar aqui. Vou pegar aqui uma caixa de texto e vou jogar aqui. Aqui. Então, olha só, eu tive uma receita de 1.000, beleza? Dessa receita do 1.000, o meu custo foi de 480. Legal? Meu lucro, vamos inverter aqui. O meu custo foi de 520. O meu lucro, então, foi de 480. Isso eu estou fazendo sem contar mais nada, né? Sem contar nenhuma outra despesa. Só baseado nisso. Lógico, não é só isso na vida real, né? Mas só para a gente pegar o esquema do percentual aqui. Então, a minha receita é igual ao meu 100%, certo? Foi quanto eu tive. O meu custo, se eu olhar a receita, ele foi de o quê? De 52%. Se o meu lucro é a receita menos o custo, então eu tenho a receita menos os 52%, sobra 48%. Então o meu lucro foi de 48% da minha receita. Agora, se eu levar em conta que o meu lucro, eu tenho um custo de 520, eu lucrei 480, então eu lucrei praticamente 100% do meu custo, baseado no custo. Então, por isso que eu digo, sempre é uma questão do que você quer analisar. Você quer analisar a tua margem em relação à receita? Então, eu tenho uma margem aqui de 48%, tá? Mas em relação ao meu custo, se eu pegar 480 e dividir por 520, vai dar uns 95%, né? Quase 100%. Né? Se fosse 500 aqui, 50%, 50%, então meu lucro seria de 100% sobre o custo. Beleza? Tranquilo? Agora, se eu pegar em relação à minha receita, minha margem de lucro é de 50%, se fosse 500 quilos. Não sei se ficou claro isso. Isso aí é meio confuso, tá? Mas a gente troca umas ideias melhores aí na próxima aula, tá? Na quarta aula aí, para analisar isso aqui. Depende tudo baseado em que eu quero analisar, se é a margem ou se é o lucro, tá? Então, o meu lucro baseado no meu custo, beleza, vai ser quase 100%. Agora, a minha margem em relação à minha receita tem uma margem de 48%, tá? Depende como você usa a palavra aí, margem ou lucro, beleza? Então, vamos levar em conta, eu vou até renomear isso ali para margem, só para a gente trabalhar em cima da receita, tá? Então, o meu teste aqui é que vai acabar valendo aqui. Eu vou pegar aqui, lucro dividido pela receita. Vou fazer isso aqui, Ctrl C, vou lá no meu lucro percentual e vou mudar aqui para assim. Meu lucro dividido pela receita, para ter o lucro em percentual realmente, tá? E agora eu posso apagar esse teste daqui. Mas aí, gente, é aquilo que eu falei para vocês. Cadê o excluir do modelo? Está aqui. É aquilo que eu falei para vocês, tá? Vai do que a gente quer pensar. Deixa eu só selecionar isso. Não tem mais o teste. Pronto. Tá? Depende do que a gente está... Como a gente está pensando. Como a gente está perguntando, né? Como a gente está perguntando. E para não causar confusão, eu até vou chamar isso aqui de margem também. Margem. E agora já vou alterar isso aqui. Não, essa aqui fica assim. O que eu vou alterar é essa lucro percentual, então vamos chamar de margem percentual. E aqui nós usamos uma divisão. O problema de usar divisão, gente, é que, por exemplo, imagina que algum ano não teve nenhuma venda. Parece lá um ano ou um mês que não teve venda. Aí se eu for calcular
a margem, eu vou acabar ou dividindo por zero ou zero dividindo por alguma coisa, tá? Então vai dar um erro. Então, para evitar esse erro, eu vou usar aqui uma função divide. Por que eu vou usar ela? Porque ela tem um resultado alternativo. Então, margem, aí eu não uso o símbolo de divisão, eu uso o ponto e vírgula, e aqui ela tem mais um argumento, que é o meu valor alternativo, como se fosse um C erro, tá? Então, se der erro ali nessa divisão, o que eu quero fazer? Eu quero fazer zero, tá? Só isso. Então, tá lá. Mudei para a margem aqui, ó, agora ficou uma margem, então, de 48,26%. Acho que com a palavra margem, talvez fique mais entendido por que eu usei o custo, o lucro, né, que eu tive, dividido pela receita, tá? Beleza? Outra medida que nós vamos usar aqui é uma medida agora para extrair o ano selecionado. Só que como essa função, essa medida, a gente vai usar algumas funções novas aqui, o ano selecionado, não, perdão, para extrair a receita por ano. Tá? Por que por ano? Imagine que eu tenho cidades aqui selecionadas e se eu pegar a cidade selecionada e pegar pelo lucro total, é ruim, né? Por quê? Se eu selecionar um ano e selecionar uma cidade, eu vou selecionar um ano aqui, nota que vai mudar as coisas aqui, né? Aí seleciono uma cidade. Essa cidade não ficaria legal eu pegar o valor da cidade e dividir pela receita total. Por quê? Porque eu quero dividir pela receita do ano, né? Que pode ter sido uma cidade que ela foi criada um ano depois, daí pode complicar o valor. Então eu quero saber a receita por ano para poder fazer um cálculo. Qual foi o percentual de participação dessa loja, que vai acabar sendo uma cidade, relacionado ao ano selecionado. Se eu não tenho nenhum ano selecionado, ela vai pegar o total. Se ela tem só 2019 selecionado, ela vai pegar 2019, tá? Tem só 2020, vai pegar 2020. Então, por isso que nós vamos criar uma função para calcular o ano selecionado. Beleza. Nós vamos precisar de duas funções novas aqui. Eu vou criar uma medida teste para a gente ver essa medida, essa função. Vou criar aqui teste. Vai ser igual. A função que nós vamos usar é a has_one_value. Has_one_value. E eu vou pegar essa medida aqui do meu calendário ano. Tá? Vamos ver o que ela vai retornar aqui. Eu vou pegar uma tabelinha aqui. Pegar uma tabelinha e vou jogar essa medida aqui dentro. Ó, cadê? Teste. Então eu tenho um true. Né? Eu vou mudar para 2019. Ó, selecionei um ano. Então, true, selecionei outro ano, continua true. Vou tirar a seleção dos 2 anos, ela ficou false. Então, has_one_value, ela está dizendo o seguinte, tem um valor selecionado? Então aqui não tem nenhum, então ela está trazendo false. Tá? Agora tem. Para ficar até bem mais claro, eu vou fazer o seguinte, deixa eu limpar isso aqui e vou trazer uma segmentação para nós. Oi, fiz ainda bem que funciona o Ctrl Z. Eu vou clicar fora e agora sim clicar na segmentação. Nessa segmentação, eu vou colocar aqui o ano, e vou mudar isso aqui para mostrar aqui configurações de segmentação. Eu quero lista vertical. Pronto, está lá. Só para ficar mais claro o entendimento. Olha só, gente, eu vou clicar aqui, ó, 2019, ó, true. 2020, true. Tiro a seleção, false. Seleciono um, seleciono outro. Ó. Quando eu não tenho nenhum selecionado, eu tenho todos selecionados, ele vai dar false. Tá? Então é isso que o has_one_value faz. Tá? Outra função que nós vamos ver ela funcionando é a função values. Eu vou mostrar de uma forma diferente. Aqui eu tenho o DAX Query View, que é onde eu posso brincar um pouquinho com as funções DAX, tá? Eu vou pegar aqui, ó,
Se você olhar, deixa eu primeiro mostrar para você as medidas aqui, as medidas não, as tabelas. Se eu pegar aqui tabelas, produtos, eu tenho várias vezes a linha do produto, né? Ó, a mesma linha de produto, está repetido, tá? Eu vou criar uma função values para criar uma tabelinha virtual mostrando quais são as linhas de produtos que eu tenho. Eu não sei se eu tenho uma, se eu tenho duas, se eu tenho 10, né? Então eu vou lá, ó, aqui no DAX, eu vou apagar isso aqui, está aqui, e vou clicar aqui, ó, values, de quem? Da minha de produtos, e era a linha do produto, né? Linha do produto. E vou fechar o parênteses. Aí eu clico aqui em executar. Olha o que ela faz, gente. Ela vai criar aqui, ó, uma lista, tá? Uma tabela com os valores exclusivos. Então ela trouxe só alimentos e bebidas, tá? Então é isso que a função values faz. Legal. Então já sabemos o que a função has_on_value faz, já sabemos o que a função values faz. Beleza? Vamos voltar lá para o nosso relatório e vamos criar, então, a nossa medida de ano selecionado, tá? Então, essa medida é de receita por ano. Estou invocando com essa função de ano selecionado, isso a gente vai ver depois. Então, nova medida, vou clicar aqui, ó, receita barra ano, ou receita por ano, né? Acho que eu tem coisa errada de novo. Aqui. Igual. Então, primeiro eu vou criar uma variável. Nós já vimos isso, né? Eu vou criar aqui var. Vou ver qual é o ano selecionado. Ano select. Vai ser igual a quê? Então, eu vou usar um if para verificar se tem alguma coisa selecionada, se tem algum valor, tá, em uma lista. Beleza? Então, has_on_value. Has_on_value de quê? De quem? Da calendário ano. Lembra? Quando tem alguma selecionada, ela traz true, senão ela traz falso. Então, se for true, deixa eu fazer um Alt Enter e vou lá, deixa eu apagar isso aqui. Isso, assim. Se for true, eu quero fazer o quê? Eu quero trazer os valores. Então, values. Valores de quem? Da de calendário ano, né? Os valores que foram selecionados. Deixa eu dar um S para sumir dali. Alt Enter. E se não for, se não tem nada selecionado, eu quero trazer um blank. Blank para dizer, ó, não tem nada selecionado, está em branco, tá? Eu quero deixar essa variável ano selecionado em branco. Então, essa variável ano selecionado, ou ela vai ter a lista do ano selecionado, ou ela vai ter um valor em branco. Só isso. Alt Enter, beleza. Então, vamos lá, fechei blank, fechei values, fechei value, fechei if, beleza. Vamos lá, vamos criar outra variável. Eu vou criar uma variável. Não vou nem criar uma variável, gente. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou retornar o valor, tá? Uma outra aula a gente já fez criando uma variável para o retorno, aqui eu vou criar direto o meu retorno. Então, return, vou dar um Alt Enter. O que eu quero retornar? Então, eu vou verificar se não é vazio, se não é branco. Então, not is blank. Quem? O meu ano selecionado. Então, como é que eu leio isso aqui? Ó? Se não for em branco o ano selecionado, se não for em branco, porque tem alguma coisa selecionada. Então, eu vou retornar o quê? Vamos lá. Aqui, vou retornar uma calculate da minha receita, da minha medida receita. Lembra da minha medida receita? Legal. Essa medida receita, eu vou fazer o quê? Eu vou eliminar um filtro. Então, só que eu vou eliminar um filtro só da minha F receita, não vou eliminar de tudo. Se tiver algum ano selecionado, deixa lá, só vou eliminar o filtro da F receita. Então, F
receita. Então eu estou dizendo, ó, traz tudo da F receita, independente se alguém filtrou alguma coisa dela, beleza? E vou aplicar um outro filtro, que a minha tabela de calendário, ano, ela tem que ser igual ao meu ano selecionado, certo? Então, deixa eu dar um ESC aqui. Se não for branco, eu vou calcular a minha medida receita, limpando os filtros da receita, da F receita. Então tem algum filtro na F receita lá, eu vou limpar. E também eu quero trazer somente o ano. Então aqui eu estou aplicando um filtro. Eu aplicando um filtro dando a medida, tá? Então essa calculate, ela permite que eu faça isso. Então ela está fazendo duas coisas, limpando a receita e está igualando, então vai trazer só o ano que eu selecionei. Então ele vai trazer tudo da F receita, porém só do ano selecionado. E fecho o parênteses aqui da minha calculate. Legal. E se for branco? Né? Agora é branco. Então, Alt, Enter. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um calculate de quem? Da receita. Só que agora eu vou fazer só um AL de quem? Da F receita. Certo? Por quê? Porque agora eu não tenho ano selecionado. Se eu não tenho ano selecionado, eu não vou filtrar ano selecionado, porque é branco o ano, entendeu? Então vou fechar o parênteses da AL, vou fechar o parênteses da calculate e vou fechar o parênteses do if. E dou um Enter. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Então agora eu tenho a minha receita por ano. Vou colocar aqui. Receita por ano. Ó, não tem nenhum ano selecionado, então é 7 milhões. Vou trazer 2019. 5.393. Vou trazer 2020. 1.876. Vou selecionar os dois. 5 milhões. Opa, Ctrl, 7.269. Tá? Então, é assim que funciona essa do ano selecionado. Por que eu fiz isso, gente? Porque se eu tenho alguma cidade, deixa eu colocar uma cidade aqui no meio, pegar minha de lojas e colocar uma cidade, deixa eu só fazer uma coisa aqui primeiro, selecionar aqui e vou colocar a cidade aqui no meio. Aqui. E vou tirar o ano, porque o ano já tem um filtrinho ali, tá? Olha só, selecionei Curitiba. Então, Curitiba, a minha receita, ele filtrou, é 1.675. 1.635, certo? A minha receita total é 7.069. A receita por ano, não tem nenhum ano selecionado, continua sendo 7.069. Então, nesse caso aqui, como eu não tenho ano selecionado, se eu quiser saber qual é a participação de Curitiba em cima de todas as receitas, eu pegaria esse valor de Curitiba e dividiria pela receita total, né? Ou pela receita ano, tanto faz. Agora, se eu marcar um ano aqui, 7.069, olha a diferença, gente. Eu tenho Curitiba selecionado, 1.389, legal, é minha receita, de Curitiba. Eu não poderia dividir pela receita total, porque eu quero saber só de 2019, então eu teria que dividir pela receita por ano. Está vendo a diferença da receita total? Que eu estou limpando todos os filtros e aqui eu estou limpando só os filtros da receita e igualando o ano quando tem ano selecionado. Se eu não tenho ano selecionado, o valor é igual à receita total. Eu sei que é meio confuso isso, gente, mas o mais importante é você entender a lógica nesse momento, tá? A função depois você vai fazendo e vai pegando, tá? Então, eu estou armazenando em uma variável o quê? Ou o ano selecionado, ou anos, né, selecionados, porque a função values vai trazer 1, 2, 3. Tenho 2 anos selecionados, então ele vai trazer os 2. Tem 3, vai trazer os 3. E caso não tenha nenhuma seleção, então não tem seleção, não tem valor no meu calendário ano, eu trago blank. Fica em branco. Legal. O meu retorno vai ser o quê?
Se não é branco, então não é branco aqui, porque tem algum valor no meu ano selecionado, certo? Tendo algum valor, o que ele vai retornar? Vai retornar um cálculo da minha medida receita, onde ele vai limpar os filtros da receita. Então, qualquer filtro que tenha na receita, ele limpa e traz o ano selecionado. Então, se eu selecionei um ano, traz um ano. Se eu selecionei dois, traz dois. Se eu selecionei três, traz três, e assim por diante. Caso for branco, é porque não tem nenhum ano selecionado. Então, ele simplesmente limpa a F-receita. Eu poderia aqui, em vez de limpar só a F-receita, eu poderia trazer aqui a receita total direto, né? Sem problema nenhum, porque não tem nenhum ano selecionado, posso trazer a receita total. Então, não tem só uma solução correta, tá, gente? Tem várias. É a lógica que você usa, tá? Beleza? Ok, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma medida, porque eu quero colocar nesse nosso painel que fique claro para o usuário qual foi o ano ou os anos, ou se não foi nenhum ano selecionado, tá? Eu quero deixar isso numa mensagem aqui em cima, num cartãozinho aqui, uma mensagem, ó, nenhum ano selecionado, ou quando selecionar um ano selecionado igual a tal. Quando for 2 anos selecionados, anos selecionados igual a tal, aí botar um pipe ali, ou uma barrinha, alguma coisa, e tal. Ou tem mais um ano, e o outro também, tá? E assim por diante. Isso que nós vamos fazer agora. Muito bem, então para criar a nossa medida, botão direito sobre a nossa tabela medidas, nova medida, e vamos chamar a nossa medida aqui então de ano selecionado. Vamos entender o seguinte, deixa eu fazer um Shift Enter aqui primeiro, ou Alt Enter, né? Tanto faz. O que nós queremos? Nós precisamos verificar a quantidade que nós temos de anos selecionados. Se esse meu não tenho nenhum ano selecionado, então eu vou ter não vou ter seleção, né? Não vou ter seleção. Então eu vou mostrar uma mensagem para o usuário que nenhum ano foi selecionado. Caso o usuário tenha selecionado um ano, eu preciso, então eu sei que é um é singular, é ano selecionado. E eu vou concatenar, então, com a seleção. Então, eu preciso capturar também qual foi o ano selecionado. Caso a minha contagem de anos selecionados seja maior que 1, significa que é plural. Então, eu vou ter que colocar uma mensagem, anos selecionados, e concatenar com a lista de anos que foram selecionados, beleza? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma variável aqui para armazenar a quantidade de anos selecionados. Então, eu vou chamar aqui de quantidade select. Beleza. Igual vai ser o quê? Eu preciso contar quantas linhas tem a minha seleção. Então, count rows. Nós já vimos essa função. Legal. Agora, eu preciso contar uma seleção de uma tabela que vai ser criada virtualmente, né, de todos os anos que foram selecionados. Então, eu vou usar uma outra função que é all selected. Então, all selected, aqui. Quem que vai estar selecionado? A minha de calendário ano, porque eu quero verificar o ano que foi selecionado. Então, fecho o parênteses da all selected e fecho o parênteses da count rows. Shift Enter. E deixa eu só tirar o mouse aqui de cima que está atrapalhando. Isso. Agora eu vou criar uma outra variável para armazenar quais foram os anos selecionados. Então eu vou chamar aqui de selecal. Poderia ser seleção, sem problema, é que eu não tenho o costume de usar cedilha nem acento, tá, nas minhas variáveis. E aqui, gente, eu vou fazer o quê? Se for um ano só, eu não preciso concatenar com nada. Agora, se for mais de um ano, eu preciso olhar linha a linha da minha seleção e concatenar um ano com um símbolo e concatenar com outro ano. Então, eu vou usar uma função que concatena, tá? Concatenate ou concatenex. Qual que eu uso? A concatenate, ela concatena uma coluna com outra, ela é contexto de filtro. Eu não quero isso. Eu quero uma seleção de um ano com outro ano.
Então, eu quero analisar linha a linha. Então, eu tenho que partir para o contexto de linha. Então, eu vou usar uma função contexto de linha, que é a concatenatex. E o que eu quero concatenar? Eu quero concatenar os valores de quem? Da minha de calendário ano, certo? Então, eu selecionei um ano, eu vou ter um valor. Selecionei 2 anos, eu vou ter 2 valores. Pode acontecer da minha seleção ocorrer os anos pelas cidades. Então, eu posso ter uma cidade em 2020, outra cidade em 2020. Então, eu vou ter 2 vezes 2020, mas eu não quero 2 vezes 2020. Eu quero uma vez só, por isso que eu uso a values, tá? Então, fecho o parênteses da values e vou para o próximo argumento da concatenatex. Qual é esse argumento? É a minha expressão. Então, qual é a expressão que eu quero concatenar? Então, deixa eu fazer um Shift Enter aqui. Vou dar um start. Deixa eu tirar só essa coisa que está na frente ali. Pronto, está aqui. Eu quero concatenar o quê? O valor da minha de calendário ano, certo? Ponto e vírgula. Com quem que eu quero concatenar? Vou abrir aspas, espaço, um pipe, que é aquele travessão, espaço, fecho aspas. Legal? Agora, a concatenatex pede qual é a coluna que eu quero classificar. Eu posso classificar também esses itens que foram concatenados. Então, eu vou fazer um Shift Enter e vou colocar aqui que é a minha de calendário ano, certo? E aqui agora eu vou dizer qual é a ordem que eu quero, ascendente ou descendente. Então, eu quero ESC, para mostrar do menor para o maior. Então, fecho o parênteses da concatenatex. Shift Enter. Estou lá. Agora eu vou criar uma variável para armazenar o resultado. Então, var resultado, deixa eu botar primeiro a letrinha maiúscula, resultado igual. Esse meu resultado vai depender de algumas coisas. Vamos lá. Se eu não selecionei nada, nenhum ano, não selecionei nenhum ano, a minha quantidade select, né? Sei lá como é que fala, select, isso. Ela vai estar como blank, porque ela inicia como blank. E se eu não tenho nenhuma contagem, então vai dar blank. Outra possibilidade é ser um número igual a 1. Posso selecionar um ano. Outra possibilidade, no nosso caso nós só temos 2 anos, mas eu posso depois ir acrescentando dados, pode ter 3, 4, 5, 10 anos, né? Não tem problema nenhum. Então a outra possibilidade é ser maior que 1. Se for maior que 1, eu vou usar plural, anos selecionados. Se for 1, eu vou usar ano selecionado. E se for blank, eu vou usar nenhum ano selecionado, certo? Então, como eu tenho 3 possibilidades, eu poderia usar o if, um if dentro do outro, ou posso usar o Swift. Então, switch, tá lá. Switch, eu vou usar um true aqui. Por quê? Porque o switch, ele tem aqui ó, a expressão valor 1, resultado 1, valor 2, resultado 2. E caso não seja nenhum deles, que é o meu else, que é o senão, eu vou fazer uma outra coisa. Então, eu quero que ele faça o resultado quando o meu valor for true. Por isso que eu coloco true, tá? Eu vou só fazendo Shift Enter aqui, vou colocar aqui, vou dar uma arrumadinha. Opa, assim. Isso. Então, quando for blank, eu vou colocar um resultado, nenhum ano selecionado. Então, is blank, quem? O meu quantidade select. Tá lá. Então, se for blank, isso aí, se der true, isso aqui, então, quando for blank, isso aqui vai ser true. O que eu quero? Eu quero colocar uma mensagem, nenhum ano selecionado. Isso aí, certo? Legal? Vou para a próxima etapa, que é quando dá 1. Então, vamos lá, Shift Enter. Então, o que eu vou analisar se der 1? A minha quantidade de seleção. Quantidade select igual a 1. O que eu quero fazer quando for verdadeiro isso, então? Quantidade select é 1. 1 é igual a 1, verdadeiro. O que eu quero fazer? Vamos lá. Eu vou colocar ano selecionado, 2 pontos, espaço, fecho, e vou concatenar. O e-comercial é um atalho para aquela minha função concatenate, tá? Então, eu vou concatenar com o quê? Com a minha seleção. Então, se eu tenho um item selecionado, vai ter só lá 2019, por exemplo.
Se eu tenho 2, a minha seleção vai estar 2019, pipe, espaço, 2020, né? Então é assim que vai funcionar. Legal. Ponto e vírgula. Se não for branco, é porque tem alguma seleção. Se não for igual a 1, é porque é maior que 1. Então significa que eu vou colocar no plural, certo? Então eu não preciso fazer de novo quantidade select maior que 1. Por quê? Se não é branco e não é 1, é porque é maior que 1. Maior que 1 é plural. Então eu já vou colocar aqui que é o meu else. Anos selecionados, os pontos, espaço, e concateno com a minha selecal. E fecho o parênteses do meu switch. Legal. Shift Enter. Tchuc, 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 tchuc. Voltei para cá. Return. Vou retornar o quê? Shift Enter. Vou retornar o meu resultado. Tá? Gente, eu poderia ter eliminado essa variável resultado e colocar esse switch direto aqui no return, tá? Não teria problema nenhum. Só que eu acho que fica mais legível, assim, sei lá, cada um tem um jeito, né? Vou dar um Enter. Agora só vou fazer uns ajustezinhos aqui. Eu vou transformar isso aqui, gente, ó, deixa eu só selecionar ele, vou transformar em blocos, tá? Então aqui, ó, no formato, então, deixa eu sumir com ele só para você ver tudo isso que eu vou fazer aqui, ó. Então seleciono ele, clico aqui no formato, eu tenho aqui configurações da segmentação, tá como lista vertical, eu vou colocar aqui como bloco, tá? Bloco, e eu vou aqui, ó, mostrar a seleção, a opção selecionar tudo, tá? Só para ficar mais claro aqui, para ficar mais fácil apertar também. Aqui, deixa eu dar uma encolhidinha assim, isso, que eu acho que fica melhor. Beleza. E vou colocar um cartão aqui para mostrar esse meu item, essa minha nova medida que nós acabamos de criar aqui. Isso aqui eu vou jogar fora, isso aqui não me interessa mais, isso aqui deixa eu jogar lá para cima, para a gente poder ver tudo numa telinha só, tá? Aqui. E aqui assim. Isto. Vamos lá, vou pegar minha medida ano selecionado, vou arrastar para dentro dela. Aqui está muito grande, então vou lá no valor do balão, está com 45 ou 36, tá bom, 36, e vou tirar aqui ó, o rótulo da categoria, não precisa, né? Legal, pronto, está lá. Olha só, deixa eu só colocar aqui em selecionar tudo, olha lá. Então aqui eu vou selecionar, vou tirar a seleção 2020, ficou 2019. Vou tirar a seleção 2019, nenhum ano selecionado. Vou clicar em 2019, ano selecionado 2019. Vou colocar 2020, anos selecionados 2019, pipe 2020. Se tivesse mais algum ano selecionado, apareceria o pipe 2021, 2022 e assim por diante, tá? Então é assim que essa função, que essa medida funciona, tá? Então, a primeira coisa, eu capturo quantos anos foram selecionados. Se eu não selecionar nenhum ano, essa minha quantidade select vai ficar branca, ou sem nada. Vai ser blank. Tá? Se eu selecionar um ano, ela vai ter 1. No nosso caso aqui só temos 2 anos, então se eu selecionar 2, vai ser 2. Legal? Aqui, na variável seleção, o que eu estou fazendo? Eu estou extraindo os valores da decalendário ano, né? Então, a minha decalendário ano, se eu selecionei um ano, ela vai estar filtrada, vai estar com um ano só, vai estar um monte de 2019. A values vai fazer o quê? Vai extrair somente uma vez o 2019. Beleza? Como eu só tenho um, ela não vai concatenar com nada, porque não tem o que concatenar depois ali, assim que a função concatenex faz. Se eu tenho mais de um, ela vai pegar o valor 2019, que está aqui, ó, da minha calendário ano. Quem que é minha calendário ano? Esse values aqui, que agora vai ter 2019 e 2020, por exemplo. Tá? Então ele vai percorrer a primeira linha 2019, vai colocar um pipe, pega a segunda linha 2020. Então vai ficar 2019, pipe 2020. E ela vai colocar essa de calendário ano, que agora é o resultado dessa concatenex, vai colocar na ordem ascendente, tá? Então, ou seja, do menor para o maior. Aqui no final, eu vou fazer o quê? Eu vou verificar e eu quero fazer aqui, ó,
esse meu resultado somente quando for true, tá? Então, não selecionei nenhum. É branco, quantidade de seleção, verdadeiro. Então, coloca nenhum ano selecionado. Ah, não, eu selecionei um. Então, quantidade de seleção é igual a 1, verdadeiro. Então, coloca ano selecionado e concatena com a minha seleção, que é esse resultado de 2019, por exemplo. Ah, não, eu selecionei 2, selecionei 2019 e 2020. Então, ou se não é branco e não é 1. Então, faz isso que está aqui. Não importa qual é o número que tem aqui, se é 2, se é 3, se é 4. Então, eu vou pegar anos selecionados e concatenar com a minha seleção, que no meu caso aqui, a minha seleção agora é o quê? 2019, pipe 2020. E ela aqui ela vai retornar o que está armazenado nessa variável resultado. Legal, pessoal? Então, eu creio que vocês já têm completa condição de criar vários indicadores aqui. Inclusive, nós criamos somente a receita por ano, né? Mas como tarefa, fique para vocês brincar um pouquinho com isso aqui, criem o custo por ano, margem por ano, né? Vão brincando aqui, ó. Então é só pegar que eu tenho essa receita por ano, façam aqui custo por ano, margem por ano, brinquem com isso aqui, para vocês verem como realmente não é complicado, gente, tá? No começo, tudo é difícil, tá? No começo, realmente, a gente se atrapalha um pouquinho, a gente fala, como é que eu vou guardar todas as funções? Você não precisa decorar as funções. O mais importante é você conhecer a lógica e saber que existe uma função para isso, tá? Então, tem muitas funções em DAX, muitas mesmo. Em M também tem muitas funções. Mas o mais importante é você entender a estrutura das funções, como que se usa. Quando aparecem os argumentos aqui numa função if, por exemplo, o que é uma tabela, o que é uma coluna, o que é uma expressão, o que é um valor 1, o que é um resultado 1. Então, entender a estrutura, tá? São poucas as funções que você vai ter que entender mais a fundo, assim. Muitas funções, o próprio nome já diz o que ela faz. Só você ter uma noçãozinha do inglês que vai ficar muito fácil. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês pratiquem esse conteúdo, pratiquem. Vou falar sempre isso, tá? Porque é a prática que vai levar à perfeição. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.